Eu enterrei o segredo da minha sogra no dia do nosso casamento, mas jurei que um dia o desenterraria para que o mundo inteiro visse a podridão por trás de seu sorriso falso. Quando ela me forçou a assinar aquele contrato humilhante, prometendo silêncio em troca de uma vida de servidão disfarçada de família, eu sorri e assinei, mas meu coração já planejava a vingança mais cruel que uma alma portuguesa poderia conceber. Hoje, em plena Praça do Rossio, com microfones na mão e câmaras pescando como estrelas caídas, revelei tudo, as mentiras, os abusos, o contrato que me transformou em prisioneira, e assisti, impassível, enquanto seu império de hipocrisia desmoronava ao vivo, para deleite de uma nação que adora um bom escândalo familiar. Eu nunca imaginei que o amor pudesse ser uma armadilha tão bem tecida quanto os bordados nas mantilhas das avós alentejanas, mas ali estava eu, aos 28 anos, apaixonada por João, o homem que parecia saído diretamente de um postal de Lisboa, alto, com olhos castanhos quentes como o sol poente sobre o Tejo, e um sorriso que iluminava as ruas empedradas de Alfama como as lanternas de São João. Nós nos conhecemos em uma tasca escondida no Bairro Alto, onde o fado ecoava como um lamento ancestral, carregado de saudades não ditas, e ele me convidou para dançar sob as luzes tremulosentes das guirlandas penduradas nas fachadas antigas. Foi amor à primeira vista, ou pelo menos foi o que eu quis acreditar com toda a força de uma mulher criada em vilarejos poeirentos do interior, sonhando com o bulício da capital. Minha família era daquelas simples e resilientes do Alentejo, onde o pão é assado em fornos de barro comunal e as conversas à mesa se estendem pela noite adentro, regadas a um tinto encorpado que solta as línguas e amolece as mágoas. Eu, Maria, crescera correndo por campos infinitos de sobreiros retorcidos, colhendo figos maduros e ouvindo histórias de imigrantes que voltavam com bolsos cheios de escudos, ou, mais tarde, euros, mas corações vazios. Aos 18, fugi para Lisboa com uma mala de sonhos e um curso de design gráfico na Bela Artes, determinado a traçar linhas que dessem forma ao caos da vida urbana. João era o oposto perfeito, filho de uma família abastada de Belém, onde o café da manhã incluía pastéis de nata quentinhos da pastelaria de Belém e os fins de semana eram passados em piqueniques sob as sombras dos palácios de Sintra, com o ar carregado de névoa e mistérios góticos. Ele me apresentou ao seu mundo com um orgulho infantil, levando-me a jantares em restaurantes com vistas para o rio, onde o bacalhau era servido com rituais que pareciam saídos de um livro de receitas antigas. Mas foi a mãe dele, Dona Isabel, que me recebeu na primeira visita formal com um abraço que, à primeira vista, parecia caloroso, um laço de veludo macio por fora, mas que se revelava apertado e sufocante por dentro, como as correntes invisíveis que prendem as mulheres portuguesas a tradições que pesam mais que o ouro das joias de família. Dona Isabel era a encarnação viva da matriarca portuguesa clássica, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, vestidos de linho importado da Madeira que sussurravam ao menor movimento, e um colar de pérolas grossas que contavam sagas de heranças coloniais, de impérios perdidos no Brasil e em África. Ela habitava uma casa senhorial no Chiado, com janelas altas em arco que se abriam para o bulício da Rua Garrett, e paredes forradas de azulejos azuis e brancos retratando naufrágios dramáticos e descobertas heroicas, uma metáfora perfeita para a vida dela, cheia de tormentas disfarçadas de glória. Bem-vinda à família, minha querida Maria, disse ela naquela tarde de outono, quando o cheiro de castanhas assadas invadia as ruas lá embaixo. Seus olhos, de um azul gélido como o Atlântico em dia de temporal, perfuraram os meus enquanto eu, nervosa, oferecia um prato de bolinhos de amêndoa que eu mesma preparara na cozinha minúscula do meu apartamento em Alcântara. Ela provou um, mastigou devagar, assentiu com um aceno de cabeça que parecia uma bênção papal, mas seu olhar gritava alto e claro: você é uma forasteira, uma alentejana sem pedigree, mas tentaremos lapidá-la como um diamante bruto, ou jogá-la fora se não servir. O noivado veio como uma brisa inesperada do oceano, revigorante e cheia de promessas. João me propôs casamento em um piquenique romântico no Parque Eduardo VII, com o castelo de São Jorge erguendo-se ao fundo como um guardião medieval, e um anel de ouro simples, de ar fino, que ele jurou ter pertencido à sua avó, uma mulher que, segundo ele, amava com a ferocidade de uma leoa. Aceitei entre lágrimas de alegria pura, imaginando noites quentes de conversas sussurradas após jantares de cozida à portuguesa, e tardes preguiçosas nas praias de Cascais, com o mar lambendo os pés e o sol beijando a pele. Mas o chá pré-casamento, uma tradição que Dona Isabel orquestrou com a precisão de um maestro de ópera, transformou o conto de fadas em algo mais sombrio. Foi realizado em sua residência, com as porcelanas finas de vista alegre tilintando como sinos de aviso, e o aroma sutil de chá de Lúcia Lima misturado ao perfume caro dela preenchendo o ar como uma névoa manipuladora. As tias de João, mulheres de rostos enrugados como passas de uva moscatel, tagarelavam incessantemente sobre dotes esquecidos, linhagens puras e a importância de manter a casa em ordem. Eu me sentia uma intrusa em um baile de máscaras renascentista,
sorrindo forçosamente enquanto elas dissecavam minha origem alentejana como se fosse um defeito genético. Quando as visitas finalmente se dispersaram, deixando para trás um rastro de risadinhas e olhares enviesados, e João foi arrastado para uma ligação de trabalho urgente sobre um carregamento de vinhos do Douro, Dona Isabel me conduziu com gentileza fingida para sua biblioteca particular, um santuário de segredos onde as prateleiras de carvalho rangiam sob o peso de tomos encadernados em couro, exalando um cheiro de poeira antiga e intrigas não resolvidas. Maria, minha futura filha, começou ela, afundando-se em uma poltrona de veludo verde escuro que parecia engoli-la como um trono decadente. O casamento não é mero romance de novelas. É responsabilidade, herança, um pacto que transcende os caprichos do coração. Nossa família carrega expectativas que datam de séculos, desde os tempos em que os nossos antepassados navegavam para Índias em busca de fortunas. Seus dedos longos, com unhas pintadas de um vermelho sangue como o vinho do Porto, tamborilavam ritmicamente no braço da poltrona, um código Morse de impaciência disfarçada. Eu assenti, o coração batendo como o de um veado encurralado nos matagais do Alentejo. Claro, Dona Isabel. Farei tudo ao meu alcance para honrar João e esta família tão generosa. Seu sorriso se abriu então, mas era um gesto que não alcançava os olhos, um corte preciso, como o de uma navalha em seda. Excelente. Então, assine isto. Com um movimento fluido, ela deslizou sobre a mesa de mogno polido um maço de papéis grossos, as páginas ligeiramente amareladas como pergaminhos medievais, cobertas de letras minúsculas que dançavam sob a luz fraca da luminária de bronze. É um acordo pré-nupcial. Nada de extraordinário. Apenas uma salvaguarda para o patrimônio familiar, para que tolos impulsos não o dissipem como fumaça no vento. Meu estômago se contraiu em um nó apertado, como se eu tivesse engolido uma azeitona inteira sem morder. Eu não esperava isso, não de uma família que se gabava de ser moderna, mas enraizada. Mas João não mencionou nada sobre isso. João é um sonhador, um romântico incurável, como o pai dele era. Deixa os detalhes práticos para mim, que sei como o mundo realmente gira. Sua voz era mel derramado, doce e viscoso, mas com um subtexto de veneno que picava a pele. Assine, Maria, e seremos uma só carne, uma só linhagem. Recuse, e, bem, talvez o amor dele não seja tão forte quanto pensa. Com mãos que tremiam como folhas de oliveira em vendaval, peguei a caneta que ela me estendia, uma Mont Blanc prateada, pesada como uma âncora, e lancei um olhar superficial às cláusulas, promessas de fidelidade absoluta, residência obrigatória em imóveis familiares, submissão às decisões patriarcais em assuntos financeiros e domésticos. Parecia um relicário de um Portugal pré-25 de Abril, de um tempo em que mulheres eram apêndices decorativos, não parceiras iguais. Mas o amor cega como o sol do meio-dia em Évora, e eu amava João com uma intensidade que me fazia ignorar os sinos de alarme. Assinei, o traço da tinta preta selando meu destino como uma sentença de prisão perpétua disfarçada de aliança. Naquela noite, deitada ao lado de João em nosso apartamento alugado no Príncipe Real, com o som distante do elétrico 28 rangendo nas curvas, contei-lhe sobre o contrato, as palavras saindo em um sussurro rouco de dúvida. Ele franziu a testa, os músculos do maxilar tensionando como cordas de viola. Minha mãe exagerou, como sempre. Vou falar com ela amanhã de manhã, prometo. Mas o dia seguinte trouxe uma versão pálida e evasiva dele, com olheiras profundas como as sombras nos vales de Monsanto. Ela diz que é padrão para famílias como a nossa. Protege o legado. E, bem, é melhor não criar ondas. Ela controla as finanças, Maria. A herança, o negócio de vinhos, tudo passa por ela desde que o pai morreu. Engoli em seco, o gosto amargo de traição subindo pela garganta como baile. O amor, que eu imaginava inabalável como as muralhas de Lisboa, agora era refém de uma teia de ouro tecida por uma viúva ambiciosa. Mas cedi ao silêncio, deixando o assunto morrer como uma fogueira sem lenha, porque o casamento se aproximava, e eu me convenci de que o tempo amoleceria as arestas. A cerimônia foi um espetáculo digno de um romance de Eça de Queiroz, na sede de Lisboa, com os sinos badalando sobre o Tejo como um hino à eternidade, e uma recepção em um palacete restaurado em Sintra, onde o vinho do Dão fluía em cachoeiras cristalinas e o fado se lamentava de amores perdidos em cantos sombreados por eras. Eu dancei com João sob guirlandas de luzes penduradas em ciprestes centenários, meu vestido branco de renda ondulando como as ondas do mar da Ericeira, e por aqueles momentos, ignorei o peso invisível do contrato apertando meu peito como um espartilho de ferro. Os primeiros meses de casados foram um idílio frágil,
como aqueles verões portugueses em que o calor parece eterno, mas uma nuvem distante já ameaça chuva. Instalamo-nos em um apartamento moderno em Alcântara, com janelas amplas que emolduravam o estaleiro abandonado onde, séculos atrás, caravelas zarparam para conquistas distantes, carregadas de especiarias e ambições. João mergulhava no trabalho na firma de importação de vinhos, viajando ocasionalmente ao Douro para negociar safras que cheiravam a terra fértil e uvas maduras ao sol. Eu, como designer gráfica freelancer, preenchia os dias com esboços digitais de padrões inspirados em azulejos de Coimbra, criando logos para tabernas escondidas em becos de Faro ou sites para produtores de queijo de Nisa. Era uma rotina ritmada pelo repicar dos elétricos e pelo aroma de café forte pela manhã, com João me beijando antes de sair, prometendo uma vida de felizes para sempre. Dona Isabel irrompia nessa bolha semanalmente, como um vendaval disfarçado de brisa, trazendo potes de compota de figo caseira, feita com os figos do nosso quintal em Palmela, e uma enxurrada de conselhos não solicitados que cortavam como navalhas embutadas. Maria, querida, experimente mais batom carmim. João sempre admirou mulheres com um toque de paixão nos lábios. Oh, não desperdice euros em essas roupas boêmias do Alentejo, economize para o futuro, para os netos que virão. Eu ria, atribuindo tudo à geração dela, forjada no pós-guerra, quando as mulheres portuguesas equilibravam panelas e partilhas com a graça de dançarinas de fado. Mas o riso era uma máscara fina, e por baixo, uma inquietação crescia, como ervas daninhas nos jardins de Belém. Aos poucos, o contrato pré-nupcial começou a se infiltrar na nossa vida como umidade nas paredes antigas, corroendo a argamassa da confiança. Uma cláusula obscura exigia que eu consultasse Dona Isabel para qualquer compra acima de 500 euros, para harmonizar as finanças familiares, lia-se em letra miúda. Outra limitava minhas horas de trabalho no máximo 30 por semana, sob pretexto de priorizar o lar e a fertilidade do casamento. João, sempre o pacificador, minimizava: é formalidade, amor. Ninguém leva isso a sério. Ignora as bobagens da mãe. Ignorar era como ignorar o rugido do mar em Nazaré, impossível quando, 3 meses após a lua de mel em Lagos, onde nadamos em grutas azuis e fizemos amor sob estrelas que pareciam próximas o suficiente para tocar, Dona Isabel descobriu por intermédio de uma tia fofoqueira que eu negociava um contrato lucrativo com uma agência de design em Porto. O telefone tocou à tarde, enquanto eu rabiscava ideias em um caderno à beira do Tejo, e sua voz irrompeu como um trovão: Maria, cancela essa tolice imediatamente. O contrato proíbe distrações profissionais que possam desequilibrar o foco familiar. Você é a esposa agora, não uma ambiciosa errante. Meu sangue ferveu, quente como o caril de caranguejo que comemos na lua de mel. É o meu trabalho, Dona Isabel. João sabe e apoia. Não vou cancelar por capricho seu. O silêncio que se seguiu foi um vazio gélido, como o inverno no Gerês. Capricho. Veremos, minha cara. Veremos o quão longe o apoio de João vai quando as coisas apertarem. Desligou-se em despedida, deixando o ar carregado de ameaça. Naquela noite, João chegou exausto, o colarinho da camisa amarrotado como suas defesas. Mãe ligou para mim também. Está chateada, diz que você está me desrespeitando, priorizando carreira sobre família. Por favor, Maria, cancele. É só um cliente, virão outros. Meu mundo rachou como o chão seco do Alentejo em seca, revelando abismos que eu não queria ver. O homem por quem eu abandonara raízes profundas era agora um mediador covarde, trocando minha independência por paz doméstica. Mas cedi, cancelando o contrato com um e-mail educado, sentindo um pedaço de mim, o pedaço selvagem, o da menina que escalava sobreiros, murchar e morrer. Foi o primeiro gole de amargura verdadeira, azedo como um vinho virado, e jurei em silêncio que não seria o último. A dança da submissão continuou, um tango lento e doloroso onde Dona Isabel liderava com passos calculados. Ela se intrometeu na decoração do apartamento, muito minimalista, ponha cortinas de renda como as da minha casa, dá um ar de tradição. Na minha dieta, menos pão alentejano, mais saladas leves, mantenha a silhueta para João. Até nas minhas leituras noturnas, esqueça esses romances modernos, leia Camões, para entender o que é amor português de verdade. João, preso no meio, bebia mais do que o costume, seus olhos vidrados fixos no horizonte do rio durante jantares silenciosos. Eu comecei a notar as fissuras nele, o jeito como desviava o olhar quando o telefone dela tocava, ou como murmurava desculpas mecânicas após cada invasão dela, como ela só quer ajudar. Uma noite chuvosa de novembro, após uma discussão acalorada sobre onde passar o Natal, ela exigia sua mansão em Belém,
Com mesa posta para 20 e missa na Basílica dos Jerónimos, eu ansiava pelo calor seco do Alentejo, com assados no forno e cantos de janeiras ao redor da lareira. Explodi como um barril de pólvora em festa de São João. João, isso tem que parar. Sua mãe me trata como uma criada contratada, não como nora ou esposa. Ela dita cada respiração minha. Ele suspirou fundo, afundando no sofá de couro como se carregasse o peso de Mafra nas costas. Ela só quer o melhor para nós, Maria. Eu cresci assim, com regras, expectativas. É o jeito dela de amar, imperfeito mas real. Imperfeito. O contrato é abusivo, arcaico. Assinei sob pressão, achando que era por nós, não por ela. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, salgadas como um mar de Sagres. Seus olhos se arregalaram em genuína surpresa, como se eu tivesse invocado um fantasma. Que contrato exatamente? O pré-nupcial. Eu pensei que fosse algo básico, divisão de bens. Revirei a gaveta da mesa de cabeceira e atirei o documento em seu colo, as páginas se abrindo como asas de corvo. Ele leu em silêncio, o rosto corando de um vermelho profundo como o vinho de reguengos. Meu Deus, Maria! Isso é medieval, coercitivo. Cláusulas sobre submissão. Vou confrontá-la amanhã, juro. Ele foi, na manhã seguinte, sob um céu cinzento que chorava solidário. Voltou ao entardecer, derrotado, com os ombros caídos como um galgo após a caçada. Ela negou tudo, disse que é para proteger a família de mulheres ambiciosas que vêm de fora e sugam o que não lhes pertence. Ameaçou cortar minha parte na herança, o negócio, tudo, se eu interferir. Ela tem o pai dela, o avô, uma rede inteira. O abismo se escancarou então, um precipício negro como as grutas de Benagil, e eu me vi caindo sem rede. Meu marido, o porto seguro que eu imaginara, era um prisioneiro voluntário, acorrentado por um cordão umbilical de ouro que Dona Isabel manejava com maestria. Naquela noite, sozinha na cama enquanto ele roncava exausto ao meu lado, o ódio brotou em mim como uma oliveira selvagem, não contra João, a quem ainda amava com uma teimosia alentejana, mas contra ela, a aranha no centro da teia, sendo ilusões de família perfeita. Comecei a documentar meticulosamente, como uma cartógrafa traçando mapas de vingança, salvei e-mails com tom imperioso, gravei mensagens de voz cheias de veneno velado, anotei datas de visitas que se estendiam horas além do razoável. Fotocopio o contrato em uma papelaria discreta no Martim Muniz, suas cláusulas ilegais destacando-se como veias pulsantes. Em segredo absoluto, consultei um advogado em Coimbra, um homem de meia-idade com bigode farto e sotaque beirão, que folheou o documento com olhos semicerrados. Ilegal em várias partes, senhora. Coerção evidente, violação de direitos conjugais modernos. Você tem base para anular e processar por danos morais. Mas processar era frio, burocrático, destruiria o casamento em tribunais equantes, sem o sabor da humilhação pública que ela merecia. Não, eu queria algo visceral, algo que ecoasse pelas praças de Portugal como um fado de Amália, expondo as entranhas podres de sua fachada imaculada. Enquanto o plano germinava em noites insones, a vida seguia seu curso inexorável. Descobri a gravidez em uma manhã de primavera, um teste de farmácia positivo que me deixou tonta de alegria misturada a pavor, um feijãozinho crescendo em mim, uma ponte frágil entre o caos e a esperança. João chorou ao saber, abraçando-me com uma ferocidade renovada, prometendo mudar tudo, ser o pai que merecemos ser. Temporariamente, o laço se apertou, e Dona Isabel, ao ser informada, irrompeu em êxtase histrionico, invadindo o apartamento com listas de nomes tradicionais, Isabel ou Joãozinho, para honrar a linhagem, e planos para o quarto do bebê que ignoravam completamente minhas preferências por tons terrosos do Alentejo. A gravidez se desenrolou como um rio lento pelo vale do Mondego, cheio de curvas suaves mas com redemoinhos ocultos que ameaçavam engolir tudo. Meu corpo mudava, inchando com a vida nova, e com ele veio uma clareza cortante, como se o harmonio da maternidade afiasse minha visão para as ilusões que eu sustentara. Dona Isabel apertou o cerco com a precisão de um general sitiando uma fortaleza, prescrevia dietas rígidas de peixe grelhado e saladas de escarola, nada de queijos gordurosos do Alentejo, o bebê precisa de nobreza no sangue, e suas visitas diárias se tornaram inspeções, com ela apalpando minha barriga como se fosse propriedade comum e comentando o posicionamento, com a autoridade de uma parteira de aldeia. Eu sorria por fora, mastigando sanduíches de presunto que ela desaprovava, mas por dentro, o ódio se solidificava como cera de vela endurecida, pronto para ser moldado em arma. João oscilava entre cumplicidade e culpa,
comprando-me flores de mercado em Campo de Ourique para compensar as intrusões maternas, mas suas promessas de conversar com ela evaporavam como orvalho ao sol. Uma tarde, enquanto eu descansava no sofá com um livro de poesia de Sofia de Melo Brainer, ele entrou agitado, segurando uma caixa embrulhada. Para você, amor. Um presente para a nossa rainha em gestação. Era um colar de ágata, pedras vermelhas como o sol alentejano, e por um instante, o mundo se resumiu a nós três, eu, ele e a criança. Mas então o telefone dela tocou, e ele atendeu com um sim, mãe, já vamos, que me fez cerrar os dentes. O controle dela se estendia agora à minha saúde, marcou consultas em uma clínica particular em Cascais, longe do meu médico de família em Lisboa, e insistiu em ultrassons extras para monitorar a herança genética. Durante uma dessas sessões, com o gel frio na barriga e o bip do monitor e quando como um coração mecânico, ela sentou ao meu lado, mão possessiva sobre a minha. É uma menina, vejo pelo formato. Vou chamá-la de Isabelzinha, em homenagem a mim. Meu estômago revirou, não pelo enjoo matinal, mas pela audácia, como se minha filha fosse uma extensão dela, não minha. Foi o estupim silencioso. Naquela noite, no hospital particular com vistas para o mar agitado de Cascais, onde as ondas batiam contra rochas como punhos de Poseidon, segurei a mão de João e sussurrei, se isso continuar, eu saio. Com ou sem você. Ele assentiu, olhos úmidos, mas o medo paralisava, medo de perder o status, a aprovação, o vinho fácil da vida. O nascimento de Sofia veio em uma madrugada de outono, tempestuosa como o equinócio, com trovões ribombando sobre o estoril e chuva açoitando as janelas da clínica. O parto foi longo, suor e gritos e quando nos corredores estéreis, mas quando ela emergiu, rosada, choramingante, com punhos cerrados como uma lutadora alentejana, o mundo parou. João chorou abertamente, beijando minha testa exausta, e eu a segurei contra o peito, sentindo seu calor minúsculo curar feridas que eu nem sabia ter. Por horas, fomos uma trindade perfeita, isolados no quarto com o som distante do mar acalmando as almas. Mas Dona Isabel chegou ao amanhecer, como uma força da natureza inevitável, elegante em um conjunto de casmera apesar da hora, o perfume dela invadindo o quarto como fumaça de incenso. Antes mesmo que eu pudesse recuperar o fôlego, ela tomou Sofia dos meus braços com uma eficiência treinada, ninando-a contra o peito como se fosse um troféu conquistado. Minha netinha preciosa. Olha esses olhos, iguais aos do avô. Vou ensiná-la tudo, os hinos da família, às maneiras de Belém, como uma verdadeira senhora portuguesa se porta. Sua voz era um ronronar satisfeito, mas os olhos brilhavam com posse, e eu vi o futuro se desdobrar ali, Sofia, moldada à imagem dela, sufocada por regras e expectativas, perdendo a liberdade selvagem que eu tanto lutara para conquistar. Naquele momento, com o sol nascendo sobre o horizonte atlântico e tingindo o quarto de ouro, decidi, a vingança não esperaria mais. Não seria um divórcio quieto ou uma ação judicial fria, seria um espetáculo público, um desmascaramento que ecoasse pelas redes de Portugal como o grito de uma vendida no mercado de gados. Expor o contrato, as manipulações, as humilhações, deixar o país inteiro julgar a Santa Dona Isabel, a matriarca intocável que construíra um império sobre as costas quebradas de outros. De volta ao apartamento em Alcântara, com Sofia dormindo em um berço improvisado de vime, comecei a tecer a teia da retaliação. Durante as noites de amamentação, com a lua filtrando pelas persianas e o choro dela como trilha sonora, pesquisei jornalistas independentes, uma repórter freelance do Público conhecida por escândalos sociais, um podcaster de Lisboa que destrinchava dinâmicas familiares tóxicas. Contatei amigos de infância no Alentejo para apoio logístico, minha prima Ana, que dirigia uma van velha mas confiável, prometeu levar você para onde for, mana, sem perguntas. Copiei áudios de brigas, compilei e-mails em um dossiê digital criptografado, e revisei o contrato com o advogado de Coimbra via chamadas noturnas, sua voz rouca confirmando, tem munição para dinamitar a reputação dela. Mas prepare-se para o backlash, famílias como a dela têm tentáculos. João suspeitava, claro. Via-me digitando furiosamente no laptop enquanto ele trocava fraldas, perguntando o que está tramando, Maria. Fale comigo. Eu negava com beijos distraídos, murmurando, só trabalho, amor, mas o ar entre nós espessava como névoa de Sintra. Ele amava a mãe, mas o amor dele por mim, e por Sofia, começava a inclinar a balança, devagar, como um navio listando no mar. 6 meses após o nascimento, com Sofia engatinhando pelos tapetes persas que Dona Isabel insistira em doar, para dar berço à neta, o dia da execução se aproximou.
escolhi o Rossio, coração pulsante de Lisboa, onde outrora se enforcavam traidores e hoje turistas tiram selfies sob o obelisco de D. José. Marquei um almoço de reconciliação com Dona Isabel em um café histórico ali perto, prometendo deixar as mágoas para trás pela Sofia. Ela aceitou com entusiasmo fingido, chegando pontual às 13 horas, impecável em um tailier azul marinho que evocava as velas dos galeões, ignorante do furacão que eu orquestrara. Enquanto esperava, com o dossiê na bolsa e o coração martelando como o de um toureiro na arena, contatei a repórter: venha agora. Vai ser épico. O podcaster transmitia ao vivo de um estúdio próximo, e eu havia espalhado o rumor em grupos de mães no Facebook: escândalo familiar no Rossio, venham ver. O palco estava armado, e eu, a protagonista improvável, pronta para o ato final. O sol do meio-dia batia impiedoso no Rossio, transformando a praça em um caldeirão de luz e sombras dançantes, onde pombos bicavam migalhas e turistas em chinelos futuristas posavam para o Teatro Nacional. Eu me sentei em um banco de ferro forjado perto da estátua do Dom Pedro IV, Sofia no carrinho ao lado, balbuciando sílabas que soavam como segredos alentejanos. Dona Isabel surgiu na multidão como uma rainha em exílio, o tailier imaculado contrastando com o caos casual ao redor, vendedores de castanhas, tocadores de guitarra evocando fado, e agora, sutilmente, um círculo de curiosos se formando, atraídos pelo burburinho que eu plantara via mensagens anônimas: mulher expõe segredos de família rica hoje ao meio-dia. Ela se aproximou com passos medidos, o sorriso educado como uma máscara de comédia dell'arte. Maria, querida, que prazer este encontro. Veja como Sofia cresceu. Uma beleza, igualzinha à minha idade. Inclinou-se para acariciar o rostinho da bebê, mas eu me antecipei, erguendo-me com uma calma estudada. Sente-se, Dona Isabel. Temos muito a discutir, mas não aqui. Ali, no centro, onde todos possam ouvir. Seu senho franziu ligeiramente, um tremor na fachada. No meio da praça. Isso é excêntrico. Vamos ao café, como combinado. Não. Minha voz saiu firme, afiada como uma faca de cozinha alentejana. Hoje, as coisas saem da sombra. Venha. Peguei o carrinho e marchei para o coração aberto do Rossio, sob o obelisco que testemunhara revoluções e execuções públicas. Atrás de mim, ela seguiu, murmurando protestos, mas a curiosidade, ou o controle, a impelia. O círculo de espectadores crescia, um grupo de mães com bebês, jornalistas com câmaras discretas, um punhado de locais cheirando escândalo como tubarões-sangue. No centro, parei, o vento leve agitando as folhas das palmeiras como aplausos antecipados. Obrigada por vir, Dona Isabel. E obrigada a todos aqui por testemunharem. Ergui a voz, e quando sobre o burburinho. Hoje, exponho a verdade por trás de um casamento que começou com amor, mas foi envenenado por controle e mentiras. Ela empalideceu, os lábios se abrindo em um Maria, o que é isso? Sussurrado, mas eu ignorei, puxando o microfone que a repórter me estendia, um aparelho simples, conectado a um alto-falante portátil que eu alugara. Câmaras piscavam agora, lives no Instagram e TikTok capturando o momento. Há um ano, antes de casar com João, sua mãe, Dona Isabel de Oliveira e Silva, herdeira de vinhedos e propriedades que se estendem do Douro a Setúbal, me forçou a assinar este contrato. Ergui o documento, páginas voando como confetes amaldiçoados, e o li em voz alta, pausando para ênfase. Cláusula 4. A esposa submeter-se às decisões da matriarca em assuntos domésticos e financeiros. Cláusula 7. Horas de trabalho limitadas para priorizar procriação e lar. Cláusula 12. Fidelidade absoluta, sob pena de deserdamento público. Gritos de espanto ondularam pela multidão, como ondas em uma piscina agitada. Dona Isabel avançou, mãos trêmulas estendidas. Mentiras. Isso é distorcido. Ela assinou voluntariamente. Voluntariamente. Minha risada ecoou, amarga como azeite virgem. Sob ameaça de cancelar o casamento, de manchar o nome de João. E não parou aí. Ativei o projetor portátil no carrinho, um truque que o podcaster me ajudara a montar, e e-mails projetaram-se na tela branca esticada: cancela o contrato em Porto, ou João pagará. Mensagens de voz dela, reproduzidas em loop: você é uma oportunista alentejana, agradeça por eu tolerar você. A multidão ofegava, celulares erguidos como espadas. Seus olhos, outrora frios, agora flamejavam pânico. Pare isso. Isso é calúnia.
Eu sou a avó de Sofia. Sofia é minha filha, não sua marionete. Peguei a bebê no colo, seu peso um escudo vivo. Você planejava moldá-la como me moldou, uma prisioneira de regras arcaicas. Mas hoje, Portugal inteiro vê quem você é, uma tirana em saia de linho, construindo império sobre humilhações. A repórter interveio, microfone em punho. Dona Isabel, comenta. Mas ela balbuciou, recuando como uma onda baixa, o rosto contorcido em fúria e vergonha. A multidão murmurava julgamentos, que horror, mulheres como ela atrasam o país. E eu sentia o gosto doce da retaliação, como mel de rosmaninho no Alentejo. João chegou então, alertado por uma mensagem minha, o rosto uma máscara de horror e alívio misturados. Maria. O que você fez? Mas nos seus olhos, vi o reconhecimento, a teia se desfazendo. Salvei-nos, João. Ou o que restar de nós? Entreguei-lhe Sofia, e ele a pegou, lágrimas escorrendo. Dona Isabel, isolada agora, gritou, vocês me pagarão por isso. Advogados, escândalo reverso. Mas era tarde, as lives viralizavam, hashtags como contrato sogra e vingança portuguesa trending em minutos. Enquanto a polícia chegava para dispersar a comoção, nada ilegal, mas o tumulto exigia ordem, eu me afastei com João e Sofia, o sol ainda brilhando como justiça. O império dela rachava, e meu coração, pela primeira vez em anos, respirava livre. Mas a vingança, eu aprenderia, é uma faca de dois gumes, afiada em ambos os lados. As horas seguintes ao confronto no Rossio se desenrolaram como um pesadelo em câmara lenta, com o ar de Lisboa carregado de eletricidade residual, como após uma trovoada no Gerês. João e eu nos refugiamos em um café secundário na Rua Augusta, um buraco escondido com mesas de mármore rachado e o aroma reconfortante de galão fresco, enquanto Sofia mamava tranquila em meu colo, alheia ao terremoto que abalara sua linhagem. Meu marido, ou ex-marido em potencial. Sentava-se à frente, o rosto pálido como queijo de cabra fresco, alternando entre olhares de admiração atonita e pavor calculado. Maria, você. Você acabou com ela. Com a família. O que vem agora? Sorri, um sorriso cansado mas triunfante, limpando o suor da testa com as costas da mão. Agora? Vivemos, João. Sem contratos, sem sombras. Se você ficar, ótimo. Se não, leve Sofia e volte para o Alentejo, onde o sol nasce sem permissão de ninguém. Ele baixou a cabeça, dedos tamborilando na xícara como ela fazia, um eco involuntário que me fez rir baixinho. Eu te amo, mas isso. Ela é minha mãe. O negócio, a herança, tudo desaba. Já recebi chamadas, primos furiosos, tias cortando laços. Ela está em casa, trancada, gritando com advogados. Deixei que o silêncio se instalasse, pesado como o fado de outrora, enquanto o garçom passava com uma bandeja de tostas de bacalhau. E você? O que sente, além do medo? Levantou os olhos, úmidos agora. Liberdade, acho. Pela primeira vez, vejo como ela nos controlava. Obrigado, Maria. Por nós, por Sofia. Beijou minha mão, um gesto tímido que reacendeu faíscas do amor inicial, mas marcado agora por cicatrizes. Enquanto isso, o furacão midiático girava, notificações pipocavam no meu telefone, a repórter do Público mandando rascunhos de artigo, a noiva rebelde, como um contrato escondido desmascarou uma dinastia, e o podcaster convidante para uma entrevista ao vivo na noite. Recusei a última, a exposição era minha arma, não meu palco permanente. Mas aceitei postar trechos anonimizados nas redes, transformando o dossiê em um manifesto viral, mais compartilhando histórias semelhantes de sogras tóxicas, de Beja a Braga, criando uma irmandade inesperada de mulheres portuguesas cansadas de silêncios impostos. Dona Isabel contra-atacou à noite, como previsto. Seu advogado, um tubarão de terno italiano de um escritório no Chiado, enviou uma carta de intimação por e-mail, acusações de difamação, demanda por retratação pública, ameaça de processo por danos à honra familiar. Anexara declarações de tias jurando que o contrato era consensual e que eu era instável pós-parto. Ri alto ao ler, compartilhando com João, que balançou a cabeça em descrença. Ela não desiste. Mas nós temos as provas, gravações, testemunhas da praça. Meu advogado de Coimbra confirmou por videochamada,
seu bigode tremendo de excitação. Eles blefam. O contrato é inválido, você pode contraprocessar por assédio emocional. Deixe que venham, será o enterro deles. Armamo-nos então, consultando uma terapeuta em Lisboa especializada em dinastias familiares disfuncionais, que nos guiou por sessões onde desenterramos camadas. O pai de João, morto jovem de um ataque cardíaco que Dona Isabel atribuía a estresses conjugais, as irmãs dele, exiladas em casamentos arranjados no estrangeiro, e João, o filho dourado, condicionado a obedecer para sobreviver. Dias se transformaram em semanas, com o escândalo se espalhando como incêndio em estevas secas. Jornais de província, o Diário do Alentejo, com manchetes orgulhosas, filha da terra vinga humilhação, cobriam o caso, entrevistando minha mãe em Évora, que declarava: minha Maria sempre foi forte como um carvalho, essa senhora rica aprendeu da pior forma. Dona Isabel se retraiu, cancelando eventos sociais em Belém, seu círculo de amigas, viúvas de banqueiros e diplomatas, evaporando como bruma matinal. Rumores diziam que ela bebia sozinha à noite, encarando fotos antigas do marido, questionando pela primeira vez o legado que construíra sobre ossos quebrados. João e eu navegamos a calmaria relativa com terapia conjunta, caminhadas ao longo do Tejo com Sofia no sling, redescobrindo o amor em conversas honestas sobre limites. Ele confrontou-a pessoalmente em uma visita tensa à mansão, voltando com olhos vermelhos mas postura ereta. Ela chorou, pediu perdão. Diz que agiu por medo de perder tudo, como perdeu o pai. Perdoar. Não imediatamente. Mas o ódio meu se dissipava, transformando-se em pena, pela mulher que, sob a armadura de matriarca, era uma viúva aterrorizada pela solidão. Ainda assim, a retaliação continuou em ondas. Um documentário independente surgiu, financiado por crowdfunding de apoiadoras, filmando em locações como a Sé onde casei, com depoimentos de vítimas semelhantes. Dona Isabel tentou um último golpe, vazando provas de minha instabilidade, fotos antigas de festas no Bairro Alto, mas backfired, humanizando-me como uma noiva comum contra a elite opressora. 6 meses após o Rossio, o juiz anulou o contrato em audiência fechada, mas pública o suficiente para manchetes: Justiça portuguesa liberta noiva de cláusulas medievais. Dona Isabel compareceu, envelhecida 10 anos, o colar de pérolas frouxo no pescoço magro. Não nos olhou, saiu cabisbaixa, o império reduzido a ecos. Eu, com Sofia dando os primeiros passos em um parque de Évora durante visitas à família, sentia o peso se erguer. A vingança fora catártica, mas o verdadeiro triunfo era a liberdade, para amar sem correntes, para criar sem sombras. Um ano após o desmascaramento no Rossio, Lisboa parecia uma cidade renovada, com suas ruas empedradas e quando não mais lamentos de fado solitário, mas canções de empoderamento sussurradas em cafés e praças. João e eu nos mudamos para um apartamento modesto em Campo de Ourique, longe das sombras de Belém, com varanda que capturava o sol da manhã e vistas para o aqueduto das águas livres, um símbolo perfeito de fluxos livres, não controlados. Sofia, agora uma toddler de olhos curiosos e risada contagiante, corria pelo piso de azulejos simples, perseguindo sombras de gatos vadios, enquanto João, promovido na firma por mérito próprio, cortando laços financeiros com a mãe, preparava cafés duplos e planejava viagens ao Alentejo sem agenda imposta. Dona Isabel. Ela se tornou um fantasma de si mesma, uma figura etérea que assombrava as margens da nossa vida sem invadi-las. Após o verdito judicial, que não só anulou o contrato mas a multou por coerção, ela se retirou para a casa em Palmela, vendendo propriedades para pagar indenizações e advogados. As visitas a Sofia eram supervisionadas, curtas e formais, com ela chegando de carro alugado, o colar de pérolas substituído por um lenço simples. A avó, Sofia a chamava, estendendo bracinhos hesitantes, e Dona Isabel pegava-a com mãos trêmulas, os olhos, outrora agudos, agora nublados por arrependimentos não verbalizados. Eu errei, Maria, admitiu uma vez, em um parque de Sintra, com o vento sussurrando segredos nas copas das árvores. Medo de ficar sozinha me transformou em monstro. Perdoe, se puder. Perdão veio devagar, como vinha envelhecido em cascos de carvalho, mas veio. Não por fraqueza, mas por piedade, pela mulher que, despida da armadura, revelava uma alma ferida por perdas, um marido precoce, filhas distantes, um legado construído em areia movediça. Encontros familiares esporádicos, com João mediando, teciam fios tênues de reconciliação, mas sem ilusões de volta ao paraíso perdido. Eu transformei a dor em propósito. Meu trabalho como designer explodiu, contratos com ONGs de direitos das mulheres, livros infantis ilustrados sobre famílias livres,
palestras em universidades de Lisboa sobre dinâmicas tóxicas. O Alentejo me chamava nos fins de semana, onde minha mãe assava pães e contava histórias de avós resilientes, e Sofia aprendia a colher uvas em vinhas familiares, sujando as mãos de terra vermelha, raízes verdadeiras, não impostas. Mas a mente humana, especialmente a portuguesa, com sua saudade inerente, não esquece sem cicatrizes. Noites de insomnia me traziam ecos, o tremor da caneta assinando o contrato, o pavor nos olhos de Dona Isabel no Rossio, o choro de João ao escolher lados. Perguntava-me se a vingança me libertara ou me marcara igualmente, uma guerreira com troféus, mas feridas ocultas. A terapeuta, em sessões ao pôr do sol, ajudava a desatar nós, você quebrou correntes, Maria. Agora, dance sem elas. E dançamos, João e eu, em uma tasca do bairro Alto anos depois, com Sofia dormindo na avó, a verdadeira, do Alentejo, e o fado cantando de amores redimidos. O contrato era cinzas, a exposição uma memória viral, mas a lição perdurava, em Portugal, onde o passado tece o presente como rendas de Viana, a verdadeira força reside em expor as sombras para que a luz as consuma. Hoje, olhando o Tejo do nosso novo lar, com Sofia traçando desenhos de famílias felizes, sei que a retaliação não foi crueldade, mas catarse. E se o limite humano é testado na dor, eu emergi mais forte, uma mulher portuguesa completa, enraizada, livre, perdoadora, mas nunca mais ingênua.